Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro ano, então vamos fazer o estudo da semana 2 do PET 2, ok? O tema de estudo é Estudo do Estêncil nas Artes Visuais Urbanas. Então, primeiramente, meus queridos, eu sei que é um nome totalmente diferente, talvez vocês não tenham escutado, mas não se assustem, né? O estêncil é muito mais simples do que parece, tá? Então, o stencil, ele é uma linguagem, né, visual que utiliza ali a pintura a partir de moldes vazados, ou seja, né, você tem ali uma folha A4, você tem ali uma folha de plástico, ou de acetato, ou de metal, e a partir do momento que você faz o desenho nessa folha e você recorta porque você quer um molde, né, a tinta ela vai, né, dar forma ali aonde essa parte foi retirada, né? Porque o estêncil, ele tem ali, digamos que essa folha, né, essa matriz, que ela pode ser de materiais diversos, como vocês podem ver aí no texto, e a partir do momento que você vai transferir, né, desse molde para um outro lugar, seja ele uma parede, seja ele uma porta, né, o lugar que for um muro, a tinta, né, ela vai dar forma, né, o desenho ele vai aparecer a partir ali desse vazamento dessa folha. Eu vou colocar aqui um recorte, né, que é um exemplo para vocês verem aí do gato. Percebam então que vocês têm duas folhas, né, e é o mesmo desenho. A folha do canto aí esquerdo é o molde, né, em que foi tirado ali alguns recortes. Foi feito o desenho do gato e tirado ali alguns recortes. E que ela, na verdade, é o negativo, que quando passado a tinta, né, para uma outra folha em cima desse molde, você vai ter o inverso desse recorte. E é assim que funciona o stencil, turma. O gato, ele toma forma a partir das partes vazadas, ok? Então, vamos lá ao contexto histórico, né? Então, o stencil, né, segundo aí o texto de vocês, segundo a informação, né, concreta, ele surgiu ali inicialmente nos países orientais, né, ali na China e no Japão. Isso há 500 anos antes de Cristo, onde eram utilizados elementos naturais, como folhas e rochas, para fazer então máscaras e partes que também não podiam cobrir com tinta, tá? Então, o stencil ele nasceu ali, só que ele veio ser mais explorado ali no período da Segunda Guerra Mundial, né, que onde essa técnica foi utilizada para se fazer algumas intervenções urbanas, né, para fazer uma manifestação, propaganda da guerra, né, ou manifestar contra ela. Então eram impressões feitas, né, em cartazes, mas também uniformes, né, e outros materiais ali também para a guerra. Então, o stencil ele serve, né, de matriz para impressão, como por exemplo o mimeógrafo, né, instrumento usado para fazer cópias de imagem, né. Então, acaba sendo a base da pintura serigráfica, tá? Que vem ali tipos de impressões em telas vazadas. Então, hoje, turma, o stencil ele se tornou algo, né, digamos que transformado. Ele passou por uma transformação e a gente acaba encontrando ele muito nas áreas urbanas, né? Então, nas nossas ruas. Então, o stencil ele está presente nas ruas hoje com desenhos mais elaborados, né? E muitas vezes possuem temáticas, né? Assim como a arte urbana, que ela vem trazer esse cotidiano, às vezes como uma crítica, o stencil ele vem fazer esse papel também, tá? Então, são pinturas hoje, né, mais realistas e de alta qualidade. Queria compartilhar aqui com vocês alguns stencils feitos ali pelos meus amigos Letícia e Dais de Santa Rita do Sapucaí. Esses stencils foram feitos lá em Itajubá, para vocês verem aí como pode ser feito em larga, né, escala, a questão dos detalhes, né, e que hoje é uma arte visual, né, uma linguagem que ela se aproxima muito do realista, ok? Vocês têm também alguns exemplos aí no livro de vocês. Então,
É isso por enquanto, mas vamos lá dar início então às nossas atividades. Ó, a pergunta 1, ela diz o seguinte: na produção da técnica de estêncil são utilizados moldes, o quê? Vazados. E essa é a primeira informação que a gente tem ali no nosso texto, lembra? Logo após, a gente tem aqui, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, existiu um grande uso dessa técnica de estêncil para intervenções urbanas, sendo utilizada para fazer propagandas da guerra e como forma de impressão nos uniformes e materiais da guerra. A técnica do estêncil permite a produção de imagens em grande escala, produzir a mesma imagem muitas vezes. Explique por quê. Então, aqui eu coloquei uma resposta, né, para ajudar vocês. Mas é claro, se vocês já responderam antes, né, e ainda que seja com palavras diferentes, mas chegou ali no mesmo objetivo, tá certo, tá? Lembre-se disso. Então, o stencil ele serve como matriz para impressão. Assim, ele possibilita a rapidez da produção artística e, consequentemente, permite a produção em larga escala, ok? A terceira questão, ela pede o seguinte: para você pesquisar um pouco mais sobre o stencil e construir uma imagem no tamanho A4. Então, vocês vão pegar ali uma folha de caderno, tá? Professora, folha sulfite, folha de caderno normal, a que você tiver, porque o que vai importar é o uso da tinta e o que você vai tirar depois. É praticamente como um carimbo que vai ficar, tá? Então, não importa a folha que você vai usar para recortar, né? Mas se você tiver uma A4 depois para poder estar colocando ali, né, essa impressão depois da tinta, né, que você vai utilizar, perfeito também, tá? Então você pode utilizar essa técnica, né? Você vai fazer um desenho, qual você quiser, pode ser desenho mais simples, como estrelas, corações, mas também pode ser algo mais elaborado, como bonequinhos, o que vocês quiserem, tá? Não tem segredo. E vocês podem usar desde tinta, como lápis de cor, giz de cera, canetinha, né? Para poder estar fazendo a pintura nessa parte vazada do molde que vocês vão fazer, certo? Então, por enquanto é isso. Não deixem de fazer a atividade, de me enviar no Conexão Escola e principalmente de fazer essa prática, porque eu vou estou, né, na verdade, muito curiosa para ver o que vocês vão fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima!